Muito bem, então primeiro nós vamos aqui direto com o Alexandre Silvestre, né? Que está lá do lado verde da Barra Funda, vai trazer as informações do Palmeiras. O Verdão só pensa naquilo, né? No derby. Daqui a pouquinho a gente fala do Abel Ferreira e os comentaristas aqui do jogo. Diga, Silver. Eu só penso nesse abraço que o Abel deu no Salazar, viu? Eu tô com um pouco de ciúmes, Michele. Ó, o Palmeiras está numa semana de derby, minha gente, falando sério. Quinta-feira tem o Corinthians pela frente. O Abel já iniciou as atividades e a preparação para esse clássico aqui na academia, num treinamento hoje pela manhã. O Salazar mostrou bem na reportagem dele aí do jogo contra o Água Santa, Palmeiras poupando alguns titulares. Relembrando aqui o Murilo, o Marcos Rocha, o Zé Rafael, o Gabriel Menino e o Endrick. Alguns entraram aí no decorrer da partida de domingo. Mais uma vitória do Palmeiras. Está invicto no campeonato, melhor campanha disparada desse jeito. O Verdão bate primeiro na fase de grupos e leva a vantagem de jogar em casa a fase de mata e depois o mata-mata, digamos assim, que é a final em 2 jogos, né? O Palmeiras, desse jeito, vai decidir sempre no Allianz Parque. Inclusive uma final de Campeonato Paulista com jogos de ida e volta, o segundo sendo também na casa do Verdão. E aproveitando a oportunidade para falar também desse Palmeiras que não perde para o Corinthians, minha gente, há muito tempo, tem um tabu em jogo. Ano passado, para vocês terem uma ideia, foram 3 derbys. Um na Arena de Barueri, um no Allianz Parque e o outro na casa do Corinthians. E nos 3 deu Palmeiras. O Abel Ferreira pode escalar o time ideal que ele quiser, não tem ninguém machucado, ninguém suspenso. Ele poupou alguns titulares, como eu disse. Então a galera vai ter toda essa semana até quinta-feira para entrar na linha, para o Abel escolher os 11 titulares. O único desfalque é o goleiro reserva, o Marcelo Lomba, que fraturou o dedo e segue em recuperação, minha querida. Valeu, Alexandre Silvestre. Bom, então é o seguinte, o jogo, vocês vão comentar do jogo? Foi ruim o jogo, né? Não foi ruim, nem merece muita... Nem vamos dar muito destaque. O foi melhor, mereceu o resultado, mas nada de empolgante. E o que gerou muita repercussão, inclusive repercussão internacional, foi o abraço que o Abel Ferreira deu no nosso Thiago Salazar. Que história é essa, Salazar? O que aconteceu? Você fez uma pergunta para o Abel. Explica para a nossa audiência o que aconteceu, porque você virou notícia internacional. Então, você fez uma pergunta sobre o Endrick. Ele não gostou, é isso? Você achou que ele foi irônico quando ele quis te dar o abraço? Ou você acha que ele quis ser simpático? Conta pra gente. Boa noite, Celso, Flávio, todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que o Abel ali, ele aproveitou o momento, né? Acabou aproveitando ali a deixa que eu dei, para, em tese, limpar um pouco da imagem dele, porque ele tinha feito na coletiva anterior, ele tinha se recusado a responder uma pergunta sobre o Endrick, que foi muito criticado por isso. Teve gente que não viu problema, teve gente que criticou. Ele já sofria algumas críticas sobre isso anteriormente. Eu acho que ali ele aproveitou para ratificar de que não quer falar sobre o Endrick. E aproveitou ali para tentar fazer isso de uma maneira bacana e passar essa ideia. Tá no telão, um abraço aí. Para ele não há problema do repórter perguntar e tudo mais. No meu entendimento, ele quis aproveitar a situação para dizer que, olha, não quero falar sobre isso, mas está tudo bem aqui, não tenho nenhum problema com a imprensa, não sou arrogante por isso. Acho que ele aproveitou a situação para, entre aspas, limpar uma sujeirinha de imagem que ficou das últimas coletivas. Será que ele está fazendo isso já pensando na seleção brasileira? Porque a gente até falou aqui no Gazeta Esportiva, imagina um técnico que não se dá bem com a imprensa, no Palmeiras, né? Como que vai para a seleção? O Dunga brigava até com ele mesmo. O Dunga olhava no espelho e ficava... É verdade, tivemos alguns. O Tele era de convívio difícil, às vezes era legal. Eu não sei, eu continuo com a minha opinião, né? Para mim, Abel Ferreira na seleção brasileira é uma coisa de doido, uma coisa completa. Ficaria muito chocado. Mas e o que você perguntou sobre o Endrick que deixou o abel desconfortável? Bom, a situação é a seguinte, o Abel não quer falar sobre o Endrick. Por que não quer falar sobre ele? Eu até, olha, Michele, eu entendo. É para preservar o menino. É para preservar. Mas ele está jogando, ele está sendo escalado. Mas assim, o que eu acredito, tá? É tanta gente elogiando, eu acho que o Abel está naquele papel de segurar o menino com o pé no chão. Eu não vou ficar aqui botando ele lá em cima, tudo mais. E toda hora pergunta sobre o Endrick, o que eu entendo que é natural. Aliás, ele tem 16 anos de idade, é titular do Palmeiras, vendido para o Real Madrid, normal que seja tema de diversas entrevistas. Mas também concordo que não tem muito mais o que ficar falando do Endrick. Tem que deixar Mas você fez uma pergunta pertinente. A gente, antes de começar a coletiva, eu não faço tantos jogos do Palmeiras. Sim. Até comentei com os colegas que estavam ao lado. Bom, ele não quer falar sobre o Endrick, certo?
Começamos a entrevista ali, eu fiz uma pergunta, a segunda pergunta da coletiva foi minha, não tinha nada a ver com o Endrick. Só que aí ele entrou no assunto da confusão que houve dentro de campo, que culminou com a expulsão do técnico do Água Santa, e o Endrick foi pivô da confusão. Confusão foi porque havia ali uma tentativa de intimidação ao Endrick. Né? Eu estava bem em cima do lance. A gente tem essa imagem da intimidação. É o empurrão que ele recebe do Rodrigo San, que é formado no Corinthians. Eu estava bem em cima e eu escutei o Rodrigo San gritando para o Endrick. Ele falou eu vou te pegar, eu vou te pegar. Então havia ali uma tentativa de intimidação. Olha. Falando verbalmente e no campo jogando o menino na placa. Como esse assunto veio para a coletiva e o Abel falou sobre a confusão, eu coloquei o Endrick na coletiva porque o Endrick era o pivô. Era o tema daquela confusão. Pra mim é só nisso que o Abel falha um pouquinho. Eu entendo ele não querer falar do Endrick e acho até que ele está correto em certa parte. Só que ali era um lance de jogo. A pergunta foi feita não para ficar falando do Endrick. Qual foi a pergunta? A pergunta é porque ele disse assim, essas confusões acontecem porque o juiz permite e tudo bem, faz parte do jogo, a gente tem que saber lidar, alguma coisa nesse sentido. E eu perguntei para ele, mas tudo isso aconteceu, uma tentativa de intimidação num garoto de 16 anos. Você acha ele muito jovem, preparado psicologicamente? Porque para você é fácil falar isso faz parte. Mas e para esse menino? Será que ele leva numa boa? Mas eu estou me referindo ao lance, né? A tentativa de intimidação. E eu acho que ele nessa coisa de, não quero falar, acho que ele ficou com medo de, vou acabar falando dele mais do que eu devo. Ele preferiu fazer a brincadeira. Entendo, acho que com educação, como ele fez, não tem problema nenhum. Ele tem o direito de não responder. Desde que com educação, sem levianidade, nada disso. E você achou que o Endrick se saiu bem nesse lance? Ele se saiu muito bem. Não só nesse lance. Ele foi intimidado o jogo inteiro. A nossa cabine, Michele, ficava exatamente em cima do banco de reservas. Dava para ver e ouvir tudo. O Endrick tomou chegada e deu chegada no zagueiro. O zagueiro batia a boca com ele, ele fazia Falava o quê pra ele? Ele respondia assim, pode vir, sabe? Então assim, eu achei o Endrick com muita personalidade. E ali, ele teve cabeça fria para não retrucar, ele cai na placa e levanta o braço como quem diz, vamos fazer alguma coisa, mas ele não retruca. Acho que o Endrick foi muito bem, foi muito maduro e, enfim, perguntei para o Abel justamente porque era um lance de jogo. Acho que o Abel, tudo bem, quer proteger o menino, faz parte. Mas quando for lance de jogo, acho que ele poderia comentar. Sim, porque se fosse outro jogador, ele a minha tentativa ali com ele. Tá certo, e aí ganhou um abraço. Agora, cá entre nós, o Abel não quis responder. No fundo, você não acha que ele entende que o Endrick é muito novo para estar jogando no time titular? Acho que não. Não sei o que o Flávio e o Celso pensam, mas se ele está escalando, né? Pelé foi campeão do mundo com 17. Porque, vejam, ele tinha falado que o Endrick tinha agora, pra que os adversários precisam entender que bater em menor tem isso também. Só precisam entender isso. Essa coisa de tentar bater no cara é a coisa mais normal do mundo. Eu lembro que o Gabriel Jesus, ele me contou aqui fora do ar, no mesa, que os caras batiam nele, logo que ele apareceu, ele falou assim, ninguém sabe onde eu jogo? Jogava na Várzea do Jardim Peri, você não vai jogar lá. Eu jogo lá, não, pode bater que não vai acontecer nada. É a mesma coisa, é garoto malaco no bom sentido. Malaco de bola, né? Isso é jogador de futebol. Convivência. O afinão não dá em nada. Né? Tem cara que você vê afinando em jogo de Copa do Mundo, pô. Legal. Valeu, viu, Thiago Salazar? Super obrigada pela sua participação. E ainda não, ele não vai embora, eu sei, pela participação falando do Palmeiras e do Abel Ferreira, mas você não vai embora, não. Sobre o Palmeiras, repercutindo uma informação que tomou conta do torcedor alviverde durante o fim de semana, o pessoal do GOL publicou que existe um interesse do Palmeiras em contratar o Luiz Araújo, colocando o Atuesta na negociação. Já havia contado para vocês, na semana passada, que o Palmeiras sinalizou com a compra do Luiz Araújo por 6 milhões de dólares, referente a 50% dos direitos econômicos. O Atlanta United não havia gostado, o time americano havia pago 12 milhões de dólares e, para negociar o Luiz Araújo, pedia uma compensação financeira parecida. Pois bem, de acordo com o Goal, a oferta do Palmeiras, para não ter de chegar aos 12 milhões de dólares, teria sido de colocar dinheiro, incluir o Atuesta e tentar fechar o acordo. Perguntei a uma das pessoas envolvidas nas conversas com o time americano e ouvi a seguinte resposta, : o Atlanta não vai aceitar, só fará negócio pelo dinheiro mesmo, fecha aspas. Se a negociação com o Luiz Araújo de fato não avançar, o Palmeiras deve retomar as conversas com o Al Hilal. Time saudita que foi o vice-campeão mundial, só perdeu para o Real Madrid na grande decisão. Michael, que foi reserva nas duas partidas, deixou boa impressão nos minutos finais do confronto contra o Real Madrid. O Palmeiras já havia sinalizado com uma oferta de algo na casa dos 5 milhões de dólares
ao clube saudita. A resposta havia sido negativa e o time saudita havia pedido que as tratativas só fossem retomadas com o fim do Mundial. A decisão do título ocorreu no último sábado e a partir dessa segunda, as conversas entre Palmeiras e Al Hilal devem ser retomadas. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.